E vem conferir tudo o que você precisa saber sobre o filme As Marvels. E está chegando nos cinemas nessa semana o filme As Marvels. Filme esse que é protagonizado por 3 personagens conhecidas da Marvel como um todo. A Capitã Marvel, que é a Carol Danvers, a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, e também a Monica Rambeau, que não tem uma nominação de super-herói ainda, mas que futuramente vai ser a Capitã Marvel, se seguir bem o que os quadrinhos fazem. Eu tenho uma ideia nova de fazer vídeos aqui no canal, que é falar tudo o que aconteceu no filme, tudo o que aconteceu em volta do filme. Uma ideia que eu já tinha de fazer antes, mas não sabia como introduzir. Mas a partir de agora eu vou fazer vídeos assim, onde eu consigo falar como que foi o processo até a heroína chegar nesse ponto, como que é os bastidores do filme até o filme lançar, e também falar as minhas expectativas pro filme. Vou fazer principalmente em filmes de super-herói, que eu acho que tem muito mais coisas interessantes para falar sobre os bastidores do filme. E eu ia começar falando agora sobre As Marvels. E eu vou começar falando, obviamente, sobre qual é a sinopse oficial do filme, e ela é: que ao investigar um buraco de minhoca ligado aos Kree, os poderes de Monica Rambeau se emaranham com o de Kamala Khan e Carol Danvers. O trio se une para determinar por que elas estão trocando de lugares cada vez que usam seus poderes. E essa é a sinopse oficial do filme. E agora que eu falei sobre a sinopse, eu vou falar qual foi a trajetória das heroínas até chegar no filme As Marvels dentro do MCU, obviamente. Começamos em 2018, quando a Marvel lançou nos cinemas o filme Vingadores, Guerra Infinita. Nesse filme, as personagens ainda não existiam muito dentro desse universo, mas eles lançaram esse filme com uma proposta muito interessante. O próximo filme da Marvel, em 2019, vamos entregar a personagem que vai destruir o Thanos. Porque pra quem não lembra, e eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo lembra, no final de Guerra Infinita, o Thanos acaba com seu estalar de dedos, destruindo mais da metade da Terra e do universo. E a partir daí, ficou aquela dúvida: quem seria aquela pessoa que vai parar o Thanos? Se todo mundo que tava aqui não conseguiu parar, imagina sem quase ninguém, sem quase nenhum dos principais heróis, quem vai conseguir parar ele? E a Marvel falou: a próxima heroína que a gente vai apresentar no próximo filme vai ser a personagem que vai conseguir, pelo menos, ter um confronto com o Thanos. É isso que a Marvel estava vendendo. Então, se em 2018 lançou o filme Vingadores Guerra Infinita, em 2019 chegou nos cinemas o filme Capitã Marvel. E a Capitã Marvel vinha realmente com essa proposta. Não diretamente, a Marvel não vendia que ela vai ser a pessoa que vai parar o Thanos, mas ela, pelo menos, seria a pessoa que iria nivelar aquela batalha que parecia impossível para os Vingadores. E eu vou falar um pouco como é que foi todo em volta do filme Capitã Marvel de 2019, que gerou muitas polêmicas na época. Eu lembro que quando anunciaram que a Brie Larson iria fazer a Carol Danvers, gerou uma grande expectativa, porque em 2016 a Brie Larson ganhou um Oscar pelo excelente e um pouco perturbador filme O Quarto de Jack, um filme excelente, mas que eu falo, assista quando você estiver preparado, porque é um filme bem pesado, e a Brie Larson realmente está espetacular no filme. Então a escalação dela para ser a grande Carol Danvers, a Capitã Marvel, parecia uma escalação acertada. O problema é, o filme ele chegou com essa expectativa muito alta que a Marvel colocou nas suas costas, falando: essa personagem que vai ser introduzida aqui vai ser a personagem que vai parar o Thanos. Não vai ser uma personagem qualquer, não vai ser um filme de origem qualquer, ela vai ter uma importância pro universo como um todo. Inclusive, eu lembro de quando eu estava na sala de cinema, ouvir pessoas falando sobre isso, mencionando antes do filme começar: essa personagem é que vai parar o Thanos. E eu admito, eu não gosto do filme da Capitã Marvel. Eu não acho um bom filme, acho nem um bom filme de origem, acho ele muito genérico em muitos pontos, mas eu não vou entrar muito na crítica sobre ele. Mas mesmo assim, eu achei que as pessoas pegaram muito pesado com o filme na época. E como eu falei, eu achei o filme um pouco abaixo da média, mas as pessoas pegaram muito mais pesado do que deveria, até porque eu acredito que envolve muito aquele fator de a expectativa pro filme estava muito alta pela personagem que eles iriam apresentar. Também vale destacar, Capitã Marvel é o primeiro filme protagonizado por uma super-heroína da Marvel como um todo. Como super-heroína mesmo, a Mulher Maravilha tinha acontecido isso antes, mas a Capitã Marvel é a primeira personagem feminina super-heroína da Marvel a ganhar um filme próprio. E aí, no próprio ano de 2019, saiu o filme Vingadores Ultimato. Tanto que a cena pós-créditos de Capitã Marvel é a cena onde ela vai se encontrar com os Vingadores, perguntando onde que está o Nick Fury, e tem aquela cena onde o Thor segura o martelo bem próximo do seu rosto, e aí já acaba a cena. Tanto que esse filme foi bem diferente do habitual pro elenco como um todo. Normalmente o elenco vai lá, ele faz
toda aquela parte de fazer as entrevistas antes do filme, fazer junkets, que seria entrevistas para vários lugares, entrevista coletiva realmente aberta, a pré-estreia, e normalmente isso acontece num filme e depois ele descansa até aparecer no próximo. Pra Brie Larson foi diferente, ela saiu de um filme e já foi pro outro, porque os filmes eram muito colados, então acabou a Capitã Marvel, ela já estava fazendo entrevistas de novo, estava com o elenco total para poder falar sobre Vingadores Ultimato. E aí começou um pouco da raiva do público com a atriz, que eu acho também completamente desproporcional. A atriz não merece metade da raiva e do ódio que as pessoas colocaram em cima dela. Saíram algumas entrevistas que algumas estavam meio mal contadas, onde ela não tinha umas respostas um pouco atravessadas e resolveram colocar a culpa nela, falando que ela estava sendo muito agressiva, que ela estava sendo desumilde, e a partir daí, por um motivo bobo, começaram a criar um ódio pela atriz. Tanto que ela foi muito atacada no filme da Capitã Marvel e foi muito atacada no Vingadores Ultimato. Todo lugar ela era atacada. Uma atriz que de novo, eu vou repetir o que eu falei antes do filme da Capitã Marvel. Ela é excelente, ela é uma atriz muito boa, que já ganhou o Oscar, ela é uma atriz realmente muito boa e não merecia todo esse ódio que ela recebeu. Mas ela apareceu em Vingadores Ultimato e ela realmente, a personagem teve uma grande importância para a batalha, porque ela conseguiu realmente nivelar o poder junto com o Thanos em alguns momentos. A partir daí, quando o filme dela acabou, mesmo que as pessoas não tivessem gostado da personagem, muita gente não gostou, e também, de novo, tem aquele ódio gratuito com a atriz, o Kevin Feige veio e falou que iria existir Capitã Marvel 2, mas que iria demorar um tempinho para acontecer. Depois de um tempo, quando a gente chegou no ano de 2020, começou a sair as séries da Marvel. E a primeira série da Marvel que saiu foi a série WandaVision. E a WandaVision voltava com uma personagem que era do universo da Capitã Marvel, que é a Monica Rambeau. Monica Rambeau aparece no primeiro filme da Capitã Marvel, mas ela é muito criança no filme. E nesse filme passam muitos anos de um momento pro outro. Então ela já tá adulta, já tá mais velha, e ela é apresentada. E WandaVision, até o momento, é a série mais querida da Marvel. É a série que realmente chamou a atenção do público e todo mundo ama a série, ganhando vários prêmios. Obviamente, uma personagem que teve destaque ali, que foi a Monica Rambeau, iria de alguma forma ser introduzida dentro do universo da Capitã Marvel. Tanto que logo depois dessa série, já anunciaram que ela estaria no filme Capitã Marvel 2. Passou mais 2 anos e aí anunciaram que iria ter a série da Kamala Khan, que iria sair em 2022, ou seja, a série da Miss Marvel. Nesse momento, o Kevin Feige já falou, assim que essa personagem for introduzida, ela também vai ser introduzida dentro do filme Capitã Marvel 2. Afinal, toda a origem da Miss Marvel é muito conectada à Capitã Marvel, não em relação a poderes, mas a sua motivação e o seu grande espelho é a Capitã Marvel, é a Carol Danvers. Então, a partir daí, ela vai ter essa ligação. Nesse processo, o filme estava já em desenvolvimento, e passaram alguns roteiristas, passaram alguns diretores e parecia que nada estava se estabelecendo. Até que a Marvel finalmente, no ano de 2020, estabeleceu quem seria a diretora do filme. E seria a Nia da Costa. Nia da Costa, que ainda chamava muita atenção por muitos filmes, mas em 2021 ela conseguiu chamar sua atenção a partir do filme A Lenda de Candyman, que é um reboot de um slasher muito famoso dos anos 80, se eu não me engano, e que aí, a partir daí, ela ganhou uma grande notoriedade, porque o filme realmente é muito bom, toca em assuntos muito pesados, particulares, muito atuais. Inclusive é um filme que eu recomendo para quem gosta de terror. A Lenda de Candyman é um filme muito bom e a Nia da Costa é a diretora, criando uma expectativa. Outra coisa que criou uma expectativa muito grande é a personagem da Monica Rambeau. Afinal, ela, a atriz que faz ela, que é a Teyonah Parris, ela faz parte e é uma das principais personagens do filme A Lenda de Candyman. Então também criou essa expectativa de a diretora voltar a trabalhar com a atriz. Muitos diretores que foram cogitados para o filme recusaram o papel, porque achavam que eles iam ficar muito presos naquela mecânica da Marvel de ter que ligar todos os filmes, mas a Nia da Costa falou que não. Inclusive, ela deu uma entrevista na época, falando que a expectativa dela era criar uma história muito mais pessoal entre aquelas personagens, algo que ela tinha um grande objetivo. A partir daí, a filmagem finalmente começou, mas o filme teve que passar por alguns adiamentos por motivos diferentes. Por atraso nas filmagens, e o filme que ia lançar no ano de 2022 foi depois adiado para o final de 2022, e aí foi passado para 2023, e depois foi adiado mais uma vez. Do final de 2023, no começo de 2023, ele foi adiado agora para o final do ano. Então o filme foi adiado praticamente 3 vezes. Ele ia ser no começo de 2022, foi adiado para o final de 2022, foi passado para o começo de 2023, e agora ele foi passado para o final de 2023, que é o momento que está saindo o filme. Depois teve toda a parte da pós-produção, teve a parte das filmagens como um todo, depois teve a filmagem, teve a pós-produção, e a partir daí chegamos perto da estreia do filme. E quando chegamos perto da estreia do filme,
filme, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, porque as informações que começaram a sair sobre os filmes não eram nada legais, nenhuma realmente agradava os fãs e começam a preocupar um pouco com como vai ficar o filme. E a primeira notícia que já preocupou muitos fãs seria envolvendo a Brie Larson. E por que eu falo isso? Porque a Brie Larson, ela é a Capitã Marvel, e ela já apareceu em alguns filmes depois desses que eu mencionei. Ela apareceu, por exemplo, em cenas pós-créditos, como no filme do Shang-Chi, e ela é mencionada em outros filmes. Dessa forma, você sabe que ela existe nesse universo como um todo. Ela é importante hoje em dia para os Vingadores, mas ela aparece pouco mesmo assim. E a partir daí, ela já deu uma entrevista falando que ela está pensando seriamente em deixar a Marvel. E não porque ela não gosta dos filmes ou não gosta de trabalhar com o estúdio. O que ela quer largar exatamente por causa desse hate todo que ela recebe desde o primeiro filme e até hoje em dia. Quando ela publica um vídeo, quando ela publica uma foto, ela recebe muito hate. Vale destacar uma coisa muito importante, para mostrar como as pessoas odeiam essa atriz de graça, só porque não gostaram do filme da Capitã Marvel e por causa das entrevistas que, de novo, foram mal colocadas sobre ela ali. Eu lembro que na época que ela lançou o filme da Capitã Marvel, ela tentou engajar um canal no YouTube para poder colocar algumas coisas que ela gostava. No seu Instagram, ela tentou ser mais participativa, e o motivo dela não continuar exatamente era esse ódio gratuito que ela recebia de todos os lugares por causa da Capitã Marvel. E isso está desgastando muito a atriz, e esse é um problema muito que mostra o caminho do filme. Ela não quer voltar a fazer uma personagem que devia ser fundamental para o futuro da Marvel, exatamente porque esse ódio gratuito. Um outro ponto que assusta muito nesse filme seria em relação às suas refilmagens. E antes de eu começar a entrar um pouquinho mais de falar por que as refilmagens assustam, eu tenho que aproveitar esse lugar aqui para falar uma coisa um pouquinho diferente, que seria o seguinte: as pessoas criaram na cabeça delas uma ideia de que quando o filme sofre uma refilmagem, automaticamente ele é um filme ruim. Não. Todo filme passa por refilmagem. Nenhum filme tem o seu primeiro corte e o diretor acha incrível, ele faz o filme e ele joga na tela. Não, ele grava, ele regrava algumas cenas, ele refilma algumas cenas porque ele não gosta do ângulo, não gosta do texto que o ator fez. Então a partir daí, refilmagens existem. O que assusta é a quantidade de tempo de refilmagens. Refilmagens curtas, refilmagens que tem uma cena um pouco maior, acontecem. Agora, muito grande, acaba assustando. Capitã Marvel, que depois de um tempo virou as Marvels pelas personagens que estavam dentro do filme, passou por 4 semanas de refilmagem. E aí já é um pouco assustador. 4 semanas é muito tempo para você refilmar tudo. Não o filme inteiro, mas refilmar muita coisa. E aí entra as outras notícias envolvendo a refilmagem. Todo filme, ainda mais filmes tão grandes, blockbusters como filmes da Marvel, acabam tendo muitas exibições de teste, até chegar num ponto onde os executivos acham que o filme está no ponto ideal. A filme As Marvels passou por muitas refilmagens, porque as sessões de teste não agradaram. E não agradaram principalmente o Kevin Feige. E o Kevin Feige não gostou de principalmente um ponto do filme. Ele achou que o filme não estava tão conectado com o MCU. Então a partir daí, esse foi um dos fatores para terem muitas refilmagens no filme. Ele queria que personagens, cenas, momentos tivessem coisas diferentes para realmente ter uma ligação total com o MCU. Seja em ligação direta ou indiretamente. Então sim, teve refilmagem de cena. O filme obviamente mudou um pouco o tom em algumas coisas, porque o Kevin Feige queria um filme mais leve, mas principalmente, muitas refilmagens envolvendo atores é para introduzir, inserir e mudar algumas cenas para ter uma ligação maior com o MCU. E essa é uma crítica que muita gente colocou antes da Nia da Costa virar diretora, que é: eu não vou entrar nesse filme porque eu não quero que controlem a minha direção, controlem minha mente criativa. E foi isso que aconteceu aqui. A Nia da Costa tem, obviamente, a ideia dela, mas essas refilmagens é muito do estúdio, do Kevin Feige, dos produtores falando: coloca mais coisas da Marvel porque tem que ter uma ligação do universo como um todo. E aí já fica um pouco assustador, porque é nesses pontos que um filme pode virar um Frankenstein, colocando uma ideia diferente e fazendo muitas vezes com que ele entre numa caixinha da Marvel e se torne um filme genérico. Eu espero que isso não aconteça, porque eu acho que o filme pode ser muito bom, mas esse também é outro fator que assusta muito. Um penúltimo fator que também assusta bastante seria envolvendo a diretora Nia da Costa, que muita gente falou e saíram algumas entrevistas dela falando que ela não estava participando muito da pós-produção do filme, algo que não é comum. O diretor participa ativamente da pós-produção dos seus filmes, na parte da montagem, na parte realmente de como ele quer que o filme fique, para realmente não ser o estúdio que está fazendo o que ele quer e o diretor só ser um fantoche pro estúdio. E ela, além de ter essa notícia que ela estava bem longe da sua pós-produção, ainda saiu uma aspas dela numa entrevista falando como que ela não tinha passado a sua visão toda em cima da Marvel, como ela se sentia perdida e como em vários momentos ela realmente parecia que ela não tinha o filme que ela queria ali. Eu vou até falar agora as aspas que ela falou sobre a sensação dela quando ela estava gravando o filme. E ela falou o seguinte, abre aspas:
Às vezes estamos rodando uma cena e eu pensava, o que diabos quer dizer isso? Ou tinha um ator olhando para alguma coisa maluca acontecendo no espaço, mas ele está, na verdade, olhando para um X azul. Obviamente houve dias difíceis e dias em que você pensava, isso simplesmente não está funcionando. Fecha aspas. Essa aspas mostra muito como ela e muitos diretores atualmente em Hollywood se sentem com a grande quantidade de fundo verde que tem. Muitas vezes eles ficam um pouco perdidos. Eles sentem que para eles também é muito difícil dirigir ou conduzir um ator em cena, sendo que eles não sabem realmente o que eles estão vendo. Então a emoção acaba ficando muito falsa. Então teve essas duas informações. Ela se afastar muito da produção, que é uma informação que saiu, e ela falando sobre a gravação que ela se sentiu meio perdida. Inclusive, ela mesma falou que ela ligou para alguns diretores da Marvel para saber qual caminho eles deviam fazer e se eles passaram por coisas parecidas com ela. E a última coisa que assusta um pouco no filme, nesse total, seria envolvendo o marketing dele. O marketing do filme, no começo ele estava investindo um pouco nos posters e nos trailers, mas aí, ao longo do tempo, o filme vai lançando e saiu poucos trailers, uma divulgação não tá tão forte como poderia, e aí saíram as notícias que talvez o faturamento, o dinheiro que o filme pode ter, não vai ser tão grande como ele pode ser, mostrando também porque o marketing não foi tão forte assim, porque parece que a Marvel tá prevendo um fracasso de bilheteria, e a partir daí não quer investir tanto no filme assim. E isso é tudo que envolve os bastidores e o filme das Marvels. Mas aí entra a pergunta, apesar de tudo isso, o filme pode ser bom? E minha resposta é sim. Eu acho que esse alarde que as pessoas estão fazendo, obviamente, dá um susto ler tudo isso, ainda mais ver como a Marvel tá percorrendo com seus projetos ultimamente. Loki tá dando certo na sua série até agora, e também envolvendo Guardiões da Galáxia 3 foi muito bom, mas quando você volta às últimas produções da Marvel, você tem muita coisa ruim. Homem-Formiga é muito ruim, Invasão Secreta é muito ruim, She-Hulk ano passado não foi uma produção que eu gostei, você tem Cavaleiro da Lua que também não é a melhor coisa do mundo, entre outros filmes da Marvel que não estão agradando tanto como poderia. Então obviamente gera esse medo. Antigamente, quando a Marvel chegava no cinema, mesmo com todos esses problemas, a Marvel era um selo de qualidade. E a partir de agora, as pessoas criam esse medo. Mas eu acho que as Marvels ainda pode ser bom. Ele pode ser uma excelente aventura espacial, envolvendo 3 personagens que podem ter um carisma muito bom, porque a Carol Danvers funciona como uma boa piada no filme dela, como uma pessoa meio marrenta. Ao mesmo tempo que a Kamala Khan é o oposto, ela é divertida, ela é engraçada, enquanto a Monica Rambeau é a pessoa mais séria, a capitã do líder. Então a partir daí, você tem um trio que pode funcionar muito bem em tela, a química delas pode funcionar, e pode não ser o filme melhor filme da Marvel em questão de profundidade, mas pode ser o melhor filme da Marvel em relação à química de personagem, em relação ao desenvolvimento de personagens, sobre o futuro da Marvel envolvendo esses personagens. Então sim, esse filme ainda pode ser muito bom, pode ser uma excelente aventura espacial, envolvendo um ótimo trio de personagens que são muito boas nos quadrinhos e já provaram qualidade aqui na Marvel, no cinema também. Então pra mim, apesar de todos os problemas, eu ainda crio, mesmo que pequena, uma expectativa que pelo menos seja um filme divertido. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme As Marvels? Você acha que pode ser bom ou o filme não tem salvação? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.